Ao vivo. Boa tarde. Vamos para mais uma edição da websérie Profissões de Futuro. E hoje vamos falar com uma investigadora de saúde. De repente, as pessoas descobriram que saúde é uma coisa muito importante, porque elas estão com medo da doença. E a gente vai descobrir se a vida inteira a gente pensou foi na doença ou foi na saúde. E o que é salutogênese. Vai ser bem bacana, eu acho que esse papo. Nossa convidada vai chegar daqui a pouco. Vamos ver. Histórias. A questão da máscara já é bem comum fora, né? Principalmente na Ásia, no Japão, todo mundo já usava máscara sempre. E será que esse hábito vai continuar depois? Acredito que sim, acredito que não. Mas é autocuidado, né? A gente começa a prestar atenção no cuidado com todos, não é só comigo, né? Como é que a gente consegue sair do meu e chegar no nosso? Também está sendo um grande desafio. A gente pensa que pensa em todo mundo, pensa no coletivo, mas na verdade a gente está pensando só na gente, né? Então agora vai ser uma grande caminho aí. Aqui, vamos ver, ela vai entrar daqui a pouco, ainda não entrou, né, Lu? Não entrou ainda? E amanhã a gente tem o César com a gente, da Ok Ideia. Vai ser bem bacana. Convido vocês a estarem junto comigo aqui também. Estou bem feliz com esse projeto da websérie. Eu acho que todo ser humano precisa de um projeto na vida, porque senão a gente perde o sentido, definha, né? E ter um projeto é importante. Essa websérie para mim está sendo muito boa por conta disso. Eu selecionei pessoas que, ao longo do caminho com o Motainai, me mostraram que eles já eliminaram algum desperdício. E o trabalho deles era eliminar algum tipo de desperdício. Isso me encantou. E por isso há essa conexão, né? Eles sentiram que o que eu falava com o Motainai era tudo o que eles já praticavam na vida. Por isso que eles tinham essa causa. E aí, Lu, pede aí a solicitação agora. E aí eu entendo que juntos nós somos mais fortes, né? Uma vez que eu apresento o conceito do Motainai como um desperdício e a gente já apresenta uma pessoa que está eliminando o desperdício, né? E que demonstrando a gratidão de uma forma concreta. Porque é isso, quando você deixa de desperdiçar, você está demonstrando a sua gratidão de uma forma concreta. E esses são exemplos vivos, são pessoas que estão desenvolvendo projetos, dedicando a vida, né? Dedicando o seu talento, eliminando algum desperdício, ou seja, demonstrando a sua gratidão de uma forma concreta. Acho que essas são as principais. Não conseguiu, Lu? Se você não conseguir, você entra e sai de novo, e aí vai aparecer aquela mensagem lá. Oi, Márcia, querida, já almoçou? Estamos aqui. Estava falando para as pessoas o quanto esse projeto está sendo importante para mim. E eu descobri que você, Márcia, você é muito importante porque você falou sobre o meu sonho, né? Você fala, Tieme, qual é o seu sonho? Eu falei assim, eu quero fazer dinheiro. E ela falou, não, isso aí não é o seu sonho. Você, qual é o seu sonho? E aí, hoje eu estou realizando o meu sonho. O sonho de me dedicar aos jovens e o sonho de ter um programa de entrevistas. Eu sempre gostei de conversar com pessoas, então eu sempre gostei de entrevistar pessoas, né? Então, nos projetos sempre eu levava voluntários em que eu entrevistava, sempre fiz isso. E achei que eu precisava ou ter muito dinheiro para produzir ou que uma empresa patrocinasse para eu poder realizar. E por isso eu me desperdiçava, porque eu ficava esperando a grande chance, a grande hora, as condições ideais. E com essa história do isolamento, eu percebi que eu tinha tudo já.
eu já tinha a forma de gravar, a de interação que é o Instagram, eu já tinha o projeto, eu já tinha as pessoas que eu queria apresentar para o mundo. Então, não tem muito. Então, é como realizar boa. Já pode ser o nome do nosso workshop, né, Márcia? Aí, vamos ver, ela vai entrar já. Aguardando bem ser saúde. Vamos pôr luz aqui. Luz, luz, luz. Vamos pôr luz. Oi, Tieme. Tá de verdinho! Tô achando que eu não tô me vendo muito bem nessa câmera. Eu tô bem na fita ou não? Tá bonita! Tô vendo aqui, ó. Vou até Aqui. passar perfume aqui. Tá Ah, eu vendo? passo Passar um perfume. perfume também. A Aí gente eu tem que passei passar perfume pra você. também. Agora a gente só tem que passar perfume para ir para as lives, né? Porque eu passar perfume, tem que Eu passar. passo, Você passa, né? Também. Tem que passo. passar um perfuminho para ir para os Eu encontros de casal. passo, eu até vou falar. Eu acho que a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? Nossa saúde também mental. É. Então, passar o perfume, colocar a roupa, eu me olhar no espelho, como eu sempre olhava para sair, é importante para mim. É importante eu me ver arrumada, sabe? Arrumar, passar um perfume. Aí eu me sinto, eu não sei, é uma coisa para mim, assim, acho que psicológica. No fim de semana, não. Fim de semana eu fico de fim de semana, mas dia de semana eu me arrumo. E para mim é importante. Eu também acho, né? É importante. Vamos Importante. começar. O povo Vamos começar. chegando, estou bem feliz que estejam todos aqui para mais uma edição da websérie Profissões de Futuro, que descortina novos profissionais emergentes, profissões que ainda não existem, como um novo cenário aí desse mundo que se descortina na nossa vida. E a profissão de hoje, desta mulher que está aqui, que aceitou meu convite, Luciana Fernandes, ela é uma investigadora de saúde. Achei o máximo. Pois já está batizada agora, Eu tô batizada. investigadora de saúde. É porque, bom, às vezes a gente começa a fazer as coisas, tudo que é novo, né? Não tem nome, né? É tão interessante o nome é uma coisa interessante, né? Às vezes, quando a criança nasce, as pessoas ficam escolhendo o nome antes, né? Mas acho que seria bem legal a gente esperar a criança nascer e falar quem que nasceu, né? Quem que tá aqui diante de nós? O nome, né? E eu acho que eu passei por boas crises existenciais aí para encontrar um nome para aquilo que eu faço, para aquilo que na verdade sai de mim, né? É tão doido isso. Não sei quem colocou, não sei se foi a vida, acredito que foi a vida que colocou isso dentro de mim como impulso e precisa sair, né? Espero ainda ter muitos anos de vida pela frente para que isso possa sair totalmente para estar no mundo como um legado, porque tudo que é novo, eu não tenho nem tenho muita pretensão de eu realizar isso que eu quero trazer para vocês hoje. Eu tenho pretensão de deixar para que outras pessoas também se motivem a ir para esse caminho da saúde, que é tão distante do que a gente tem como conceito. Mas aí me fala, o que que você quer que eu fale? Senão eu começo a falar e não, já viu. O que que você faz, mulher? O que que você faz como investigadora de saúde? O que que você Então, faz? Conta pra gente. é. Para começar a contar um pouco sobre isso, eu posso contar um pouco como é que esse tema surge para mim e depois aonde eu cheguei, né? Nós estamos aqui para isso, para te ouvir. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Agradeço muito o espaço. Bom, eu sou farmacêutica de formação, né? Eu fiz a minha formação, sou fiz farmácia e bioquímica. E durante. Por Então, que que você quis fazer essa faculdade? Porque você não sabia o que você queria, porque você gostava de remédio? Me conta aí. não, eu não gostava de remédio. Eu sofria na mão do farmacêutico. Quando o farmacêutico chegava em casa, eu corria, me escondia debaixo
da cama para não tomar remédio. Eu tinha um problema muito grande com remédio. Ainda tenho hoje, eu tomo muito pouco remédio. Assim, é uma coisa. Eu procuro outras formas de remediar, que não sejam um remédio, que essa é a minha ideia, né? É isso que eu proponho para as pessoas. Mas eu não era. Mas a farmácia, eu busquei. Na verdade, eu não queria fazer farmácia, eu queria fazer odonto. Mas pela sorte do destino, eu não fui para odonto, porque eu não ia dar conta. Uma Você não vez a minha irmã. passou? Ah, Eu não passei, claro, você acha? Eu nunca fui uma pessoa de muito estudo, não. Aliás, eu só gosto daquilo que eu gosto. Eu falava para as professoras, eu quero estudar isso só. É isso aqui que eu quero estudar. Eu era uma criança muito difícil na escola. Minha mãe era chamada porque eu não queria fazer alguns trabalhos específicos. Trabalho manual eu não queria fazer de jeito nenhum. Eu falava, não, mas isso eu não vou fazer mais. Eu vou trabalhar em outros lugares. Eu não preciso aprender isso. Uma pirralha falando isso para as professoras. Eu era uma garota muito difícil e tinha uma percepção, né? O que me chamava atenção no professor era a verdade dele. Quando ele estava, quando ele carregava aquele conhecimento que ele estava oferecendo como verdade. Então, quando eu via isso diante dos meus olhos, eu lembro criança, meus olhinhos brilhavam, pronto. Eu era boa naquela matéria, era aquela matéria que eu queria estudar. Outras eu não queria. Então, o que me chamava a atenção era a individualidade daquele adulto e não a disciplina em si. Demorei muito para entender isso, mas foi assim que foi. E aí, imagina, né, na hora da faculdade, o que eu vou fazer? Eu queria ser artista, né? Eu queria cantar, ser artista, qualquer coisa. A minha mãe falava, mas de jeito nenhum que você vai estudar isso, você tem que fazer uma profissão. Minha mãe falava que ganhava dinheiro, era dentista na época. Eu falei, eu vou fazer esse negócio de dentista aí. Imagina. Fui, e aí não entrei na faculdade de dentista, entrei na faculdade de nutrição e de farmácia. Falei, bom, tem que escolher entre nutrição e farmácia. E aí eu escolhi uma faculdade que eu poderia migrar para o segundo ano para odonto. Então eu comecei a fazer farmácia com a intenção de no pensando segundo em ano. odonto. Já estava certo, porque a faculdade possibilitava essa transição de curso. E aí eu não ia precisar passar pelo difícil vestibular, porque enfim, era um jeitinho, né, que eu estava dando. Mas aí eu me encantei na faculdade de farmácia no primeiro ano. E foi muito interessante, porque o que eu fiquei fascinada era realmente esses elementos que tinham de pesquisa da bioquímica, da vida, da farmacologia. Eu achava interessante entender, nossa, como é que uma substância entra e faz isso no corpo? E o corpo reage assim. Então, eu fiquei muito fascinada e fiquei fascinada pela possibilidade ampliada de atuação, né? Porque o farmacêutico ele pode atuar em muitas áreas, né? Desde alimento até cosmético, pesquisa, enfim, área científica, mesmo acadêmica, a área da pesquisa clínica, que foi para onde eu migrei. E aí aquilo me fascinou e eu me encantei muito com a homeopatia, né? Quando eu tive essa disciplina. Então a minha ideia já era ir dali direto para a homeopatia, mas aí eu não quis montar uma farmácia. E quando eu me formei, eu tive um confronto moral muito grande. Minha mãe é comerciante, né? Então minha mãe logo falou assim: olha, eu te ajudo, você monta a tua farmácia, tá aqui. Já tinha até na frente da loja dela o lugar para farmácia. E eu falei assim, mas eu não quero dar esses remédios para as pessoas. Você foi E estudar justamente para não usar. eu falei, eu não quero esses remédios, tem que haver outro jeito. Já naquela época, eu lembro de eu conversar com a professora de bioquímica, a Eni, que era uma professora assim, daquelas que dava para você ficar horas conversando no bar, né? Aí eu falava, Eni, como é que a gente não compreende o processo de saúde? Vocês só falam pra gente do processo de doença. Não, Luciana, você tem que compreender, porque as pessoas adoecem, tem que curar. Sim, mas o que e as que não adoecem, o que elas estão fazendo de diferente? Eu já tinha essas indagações, eu lembro de comprar um livro que chamava Como e Por que Adoecemos, um best-seller, né, da farmácia, enorme assim. Eu comecei a abrir a primeira página, li a primeira e a segunda e falei, não é isso que eu estou buscando. Eu não quero saber como as pessoas adoecem, eu quero saber como as pessoas se mantêm saudáveis. Então já era uma indagação e tinha um outro porém também. Quando eu era mais novinha, que eu entrava em hospital, eu passava muito mal. Eu tinha uma. Eu falo que é memória kármica, viu? É memória kármica, porque eu tinha um frio no osso, era uma coisa, meu osso ficava gelado, eu tinha uma dor na perna. Eu falava, mas o que tem nesse ambiente de tão. É tão frio isso tudo aqui?
Eu lembro, deu piquititica quando minha avó ficou internada, minha avó de criação, eu num cantinho, assim, olhando aquele movimento hospitalar, eu falava, nossa, mas e quanta dor, né? Então aquilo sempre foi. E eu tinha muito problema, passava mal, era daquelas que desmaiava no hospital, se via uma coisa muito. Aí, bom, meu primeiro emprego foi aonde? No hospital. Ixi. Minha mãe, com 18 anos, falou para mim: escuta, você agora vai fazer a faculdade, a sua faculdade é de noite, você vai trabalhar ou você vai ficar na loja? Eu falei: gente, eu tenho que fugir da loja de todo jeito. Eu vou trabalhar em algum lugar, qualquer lugar que me contratar. E aí eu vi no jornal uma vaga para um concurso para auxiliar de farmácia. Eu estava estudando farmácia. Depois, só que é ideal, né? Aí eu passei no concurso, mas acabei não seguindo a carreira pública, abri mão depois, fiquei um tempo no hospital, depois fui para as outras áreas. Na minha formação de farmácia, que foram 5 anos, eu passei por todas as áreas. Eu passei por hospital, farmácia clínica, eu passei por laboratório de hemato, laboratório de imuno, transplante de medula, indústria, a parte de produção mesmo, de controle de qualidade, que foi uma coisa que eu falei, eu não fico aqui nunca, porque para mim não dava, né, pelo meu jeito de ser mais expansivo, né, mais comunicativo. E aí eu tive um grande dilema com o marketing farmacêutico. Eu estava no processo seletivo e fui aprovada para trabalhar no marketing farmacêutico. E eu não consegui começar. Por quê? Porque eu não conseguia fazer o marketing daquilo. Eu ficava questionando, assim, mas tá, mas não é bem assim, é assim, mas tem assado, né? Mas causa isso. Não, mas você tem que vender. Então, ir para esse ramo, apesar de eu ser muito boa de comunicação, então eu ia muito bem nas entrevistas, mas eu acabei não entrando. Bom, o destino não me possibilitou entrar, né? Enfim, não tenho isso na minha biografia. Não fui para o marketing farmacêutico. E cheguei na pesquisa clínica. Então, eu fiquei muito num confronto no começo da minha carreira. Vou para um lugar, vou para outro. Quando eu cheguei no laboratório de medula, eu tive uma paz, assim, porque eu falei, nossa, aqui eu estou realizando algo Maior. que ajuda mesmo, porque a gente buscava doadores não aparentados para as pessoas com leucemia. Então, era um trabalho ativo, era um banco de medula, tinha todo um aspecto social ali, né? Aos meus 20, porque eu tinha o quê? 24, 25 anos, né? Eu falei, nossa, aqui é a minha casa. Eu já estava construindo, já estava com a ideia de ir para uma carreira acadêmica quando o laboratório, por questão política, foi fechado, assim, da noite para o dia, lá no Hospital das Clínicas. Aí, mais uma daquelas crises. E agora, onde eu me encontro nisso tudo? Né? Então, farmácia eu não queria de jeito nenhum. Eu lembro também de uma amiga da minha mãe me chamou para ser sócia dela numa distribuidora de medicamentos. A mulher ficou milionária. E a minha mãe entra com ela. Eu falei, eu não quero distribuir isso. Eu quero outra coisa. Mas você quer outra coisa, mas você não sabe o quê? Eu falei, não, eu não Não sei, sabe. mas eu quero outra coisa. Então, assim, o que eu digo é que, assim, às vezes, para a gente encontrar aquilo que a gente quer, tem labuta. Às vezes a gente se enveredar por aquilo que a gente não quer. Não o que é intolerável, né? Acho que o que é intolerável, não. Aquilo que bate demais de frente, não. Mas aquilo que você consegue falar, nossa, eu vou experimentar um pouco isso, porque a gente vai aprendendo, vai compreendendo todos os mecanismos, né? Mas fato é que eu tinha essa pergunta, o que é saúde? O que é saúde? E aí, eu trabalhei muitos anos. Quando eu cheguei na pesquisa clínica, que eu trabalhei 18 anos na pesquisa e ainda faço alguns trabalhos, hoje em alguns protocolos que eu escolho, porque para também não ir muito contra aquilo que eu acredito, porque eu acho mesmo que a gente tem os caminhos, os novos caminhos, eles têm que conversar com os caminhos que estão hoje em vigência, né? Porque a gente não precisa se contrapor, a gente precisa somar, né? Então, entender. Quando eu rompi com a indústria farmacêutica, eu ouvi do meu terapeuta, né? Eu cheguei toda orgulhosa lá, rompi, olha como eu sou forte, 18 anos de carreira, abri mão, olha aqui. E aí ele falou assim para mim, ele falou, pra gente vencer o dragão, a gente tem que conhecer ele muito bem. Eu tinha acabado de dar o meu passo, o maior passo significativo, né? Eu brinco, o dia que eu não fui para Paris, para aquelas reuniões 5 estrelas que tinha, paga, tudo pago pela indústria farmacêutica, eu num dia antes falei, eu não vou, eu não trabalho mais com isso. Eu achei que eu tinha dado aquele passo e ouvido o terapeuta, ou seja, você saiu de um lugar que você tem que transformar.
E aí eu falei, bom, agora já saí, agora eu preciso me reinventar como farmacêutica. E é difícil, né, a gente reinventar uma profissão, reinventar, fazer algo novo, porque é algo que ninguém faz, né? O farmacêutico, teoricamente, ele está especificamente associado ao remédio, mas dissociado do que de fato ele pode fazer, que é remediar. A gente pode remediar uma situação que precisa de um suporte, não somente com substância. Aliás, a gente deve encontrar formas de remediar além da substância. Primeiro, a gente tem que entender que remediar é o primeiro passo para qualquer processo de cura ou de estabilização de um desequilíbrio. Né? A gente tem que remediar, né? A gente tem que seria o medicar, né? A gente tem que mediar aquela situação, ou seja, encontrar o equilíbrio, o caminho do meio naquilo, e a gente tem que meditar sobre aquilo. Então, é Não, medicar. fala de novo para eu anotar Olha, muito aqui. interessante. Primeiro, Eu falei, o farmacêutico ele tem que estar nesses três âmbitos. O medicar, sim. medicar. Medicar. E o Tem que tirar aquela dor. medicar tira o desconforto na verdade, ele interrompe o processo patológico. Ele tem uma função. Né? Muitas vezes a gente tem que avaliar aquela individualidade, o quanto ela vai conseguir se restabelecer sem o suporte do medicamento. Medicar, né? E vem de corte mesmo, medicar. Eu corto. A palavra diz muito pra gente, tem esse C do cortar. Eu corto algo que estava se estabelecendo numa direção ou já fora do normal, né? Fora do organicamente saudável. Mas eu não posso parar aí, eu não posso simplesmente medicar, que é hoje o que a nossa cultura faz, e pronto, já está tudo resolvido. Não, eu tenho que mediar aquela situação também. Né? Porque se algo errado se saiu do trilho, bota no trilho, bota no caminho do meio. Né? A doença sempre ela é essa polarização, ela sempre é. Temos que colocar no caminho do meio essa pessoa. Qual é o caminho do meio? O que é possível para ela agora? Isso é mediar essa situação. Né? E, por fim, meditar sobre isso. Meditar é muito importante para a gente poder encontrar o significado daquela doença, a mensagem daquela doença. Então, eu percebo que a gente está na hipermedicalização, né? A gente está usando só de um recurso. E a gente tem outros recursos que devem ser considerados. E aí eu demorei muitos anos para fazer as pazes com o medicamento, digamos assim. Eu utilizo muito pouco, mas eu reconheço o valor. Hoje eu reconheço. Acho que eu tive longos embates comigo, com tudo que eu aprendi, para chegar nesse caminho do meio e falar, nossa, tem isso e tem mais isso. Olha, E quanta também coisa. agradecer que ainda bem que tem. Ainda bem que tem, porque você já imaginou se não tivesse? Olha o que a gente está Ainda passando. bem que existe Olha, anestesia, né? ainda bem que existem recursos que aliviam grandes traumas, né, Tine? Porque eu acho que a minha reflexão em relação hoje ao sistema de saúde é que ele é um sistema extremamente necessário, a gente está vendo aí, mas ele é muito útil em traumas, em grandes dramas. E os pequenos dramas, as pequenas situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que nos tiram do lugar da tranquilidade e nos colocam no conflito, né, traz dor, às vezes incômodo, a gente tem que saber lidar. As doenças metabólicas, aumento de pressão, aumento de colesterol, isso a gente pode transformar medicando, mediando e meditando. Traumas, né? A gente precisa imediatamente de um restabelecimento de imediato, traumas. Né? Hoje, se um paciente, a gente está aí diante dessa Covid, não sei se a gente vai ter tempo de falar um pouco disso, eu gostaria, mas eu quero falar agora o que eu faço, por fim, porque eu expliquei um pouco o cenário, né? Como é que eu cheguei até aqui. Então, eu tinha essa grande pergunta: o que é saúde? Né? O que é saúde, afinal? E aí é quando eu, pela graça do destino, porque foi pela graça do destino, porque foi uma maternidade não realizada. E assim,
Ah, eu estou contando a minha história agora num livro, né? Por enquanto, está nessa ideia vida e saúde e destino humano, mas esse livro tem inspiração sua e da Márcia. Vocês vão estar lá, logo no começo. Porque de fato está fazendo um ano na lua cheia de Buda, o ano passado a gente se reuniu na casa do Sim. Não sei se você lembra. Lógico, Eu lembro porque lembro. foi o meu primeiro capítulo do meu livro já está lá documentado isso aí. Eu já estou com bastante coisa escrita, mas vamos voltar porque eu tenho que falar. Onde eu estava mesmo, gente? Quando você foi a questão da saúde, Ah, eu a tinha maternidade interrompida. Olha lá, você falou. maternidade interrompida, a maternidade não realizada me levou para a antroposofia. Porque eu cheguei na antroposofia porque eu queria entender a antroposofia, a pedagogia Waldorf, a princípio, porque eu queria ter filho e eu queria meu filho naquele lá. Eu via aquilo, eu falava que isso aqui é a salvação do mundo. Eu falava, eu quero isso aqui para mim. E aí eu fiz o tratamento e eu já usei dos medicamentos antroposóficos para me ajudar na, na gravidez, né, na gestação. E não aconteceu. Nisso eu cheguei na farmácia Veleda, conheci as pessoas, aí elas começaram a me falar da medicina antroposófica. Foi quando aí a minha vida fez rum, né? Eu já vinha buscando muitas coisas, mas eu não achava algo que falasse a minha alma. Aí eu achei. Então eu fui fazer medicina antroposófica, farmácia antroposófica, depois eu fiz biografia, e lá nas minhas labutas, né? As minhas Estudando, crises interiores. aprendendo, E e aí aquilo te fazia brilhar o olho. aquilo me fazia brilhar o olho, mas eu não sabia como aplicar aquilo, Tcheme, porque eu não sou médica, né? E a medicina antroposófica, aliás, ela é fantástica como prática médica. O recurso dela são os medicamentos. E eu tinha essa questão, né? Como é que eu vou fazer uso desse conhecimento todo, dessa compreensão que eles trazem para a gente do ser humano, da saúde, da doença, da manutenção da saúde, não sendo médica, não fazendo recurso do medicamento. Foi Certo. quando eu fui batalhar e fui encontrando esses outros caminhos. Mas tem que medicar, tem que mediar e tem que meditar. E aí eu fui apresentada a salutogênese, que é o que na verdade é o meu carro-chefe, é o que eu carrego, né? Que todo mundo brinca comigo. Luciana, mas você não pode falar que você faz salutogênese? Mas eu não sei falar outra Eu nem coisa. conhecia esse termo, salutogênese, não sabia nem escrever, acho que ainda escrevo errado ainda. Escreve aí E para você aí, ver. é, Salutogênese. eu queria que você É muito interessante. explicasse. Essa palavra salutogênese quer dizer origem da saúde. Origem. Origem é um troço, é uma palavra muito interessante. Remete a início. E aí, a princípio, quando eu fui apresentar esse conceito, eu falei, bom, realmente a saúde está aqui no que esses caras estão falando, mas era tudo conceitual. É isso aqui. O que eu faço é salutogênese. E aí, Você tá, mas investiga a origem da saúde. então, que é, na verdade, que a gente, quando a gente investiga algo, o que a gente faz, Tieme? Você já parou para pensar nessa palavra que você me deu aí? Eu fiquei refletindo sobre ela. Investigadora, investiga. Você investiga algo para quê? Para descobrir. Ah, O descobrir. investigador, ele fica descobrir. Eu imaginei você numa Para lupa, assim, segurando uma descobrir. lupa. Muito interessante o que você está dizendo. Para Descobrir significa descobrir uma coisa que já existe. Você só e tá. que Não é está para encontrar. Investigar não é encontrar, é descobrir. descobrir. Então a gente descobre algo que está coberto. E aí, eu peço para todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando, pesquisem no Google, quando vocês saírem dessa nossa conversa, a palavra saúde. E depois falam para a Tchê, comentem aqui com a gente se vocês encontraram alguma referência à saúde ou somente referência a doenças. Vou botar agora aqui, que eu não sou mulher de... Pesquisa aí, saúde. Nossa. Vai vir um monte de emergência, vai vir ambulância, vai vir UTI, SUS, vai vir, Covid, vai vir só sal... doença. só apareceu doença, Só mulher. aparece doença. Porque o nosso mindset, nossa Referência de... forma de pensar saúde é a doença ou a ausência dela. E o que eu entendi nessa minha pesquisa, porque eu me dedico ao tema
origem da saúde, qual é a pergunta, qual é a origem da saúde. Bom, eu já falei aqui que vive comigo desde que eu era pequititica, que eu ia lá nos hospitais. Passou comigo durante a minha profissão e a minha atuação profissional até hoje. E aí eu comecei a ter um vislumbre do que isso poderia ser quando eu fui apresentada a salutogênese dentro da antroposofia, né? Num congresso, numa palestra. E aí fica essa coisa. Então, lá, o que eles falam da origem da saúde? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela tá por trás daquilo que a gente está imaginando. Ela não está visível, a saúde. E ela não é, isso é um ponto importantíssimo, ela não é, saúde não é ausência de doença. Esse é a grande questão. E aí eu tinha uma outra pergunta também, Tcheme. Poxa, de fato, vamos ser verdadeiro, o quanto nós nos preocupamos com a saúde, o quanto isso está no âmbito das outras áreas de atuação, considerando que a saúde é multidisciplinar. E é multidisciplinar porque a gente está vendo agora o que está acontecendo com o coronavírus, com a Covid. Tá impactando em A gente, tudo. o quanto impacta em tudo. Ela é multidisciplinar, mas ela é multidisciplinar, ela não é considerada como tal. A gente não é educado para a saúde. A gente tem que começar a ser educado para a saúde. Porque saúde, primeira coisa, não é ausência de doença. Ponto principal, no ponto central. Uma pessoa que está sem nenhum sintoma não é sinônimo de que ela não está doente. E uma pessoa que está enfrentando um sintoma não é sinônimo de que ela é doente. Ela pode muito bem estar buscando os seus recursos de saúde para transformar aquela situação. Entende? Então, a gente, primeira coisa, e aí a gente fica muito naquela ilusão, eu vou cuidar da minha saúde quando eu estiver doente. Mas saúde não é ausência de doença. Então, primeira coisa que a gente tem que interromper como modelo mental é a saúde é algo que está na origem, né? Fatos ou situações específicas, o nascimento tem relação com uma doença. São situações específicas. Normalmente, o nascer é saudável, ela está na origem de tudo. A célula é saudável, a origem é saudável, o início é saudável. O processo que a gente vive de maturação biológica deve também ser saudável, mas nem por isso sem doenças. A compreender, descobrir, investigar a saúde é perceber que ela é como se ela, como é que ela, eu falo, quem é esse ser, né? Primeira coisa, é um ser que não é um indivíduo, porque ser saudável é ser são. Então ela não está no indivíduo, ela está no coletivo. Percebe? Essa palavra que falam, há tantos anos falam isso, sei lá quanto tempo esse conceito de ser saudável é ser o quê? Ser saudável é ser são. Uma pessoa quando está saudável está o quê? São. Que coisa mais sem nexo, são, no plural. Ser saudável é ser são. Óbvio que é ser são. É impossível eu estar saudável se o meu vizinho está doente. É impossível eu estar saudável se alguém no mundo está doente. A saúde é uma construção que nós vamos ter que, transformando as doenças, a gente encontra a saúde. Quando é que a gente vai encontrar a saúde, da situação que a gente está vivendo? Quando a gente transformar o corona. Quando a gente for capaz, quando a gente adquirir, enquanto não tiver uma vacina, porque normalmente se vai para o recurso vacina, mas a gente tem que pensar também na imunidade coletiva. Quando um grande grupo de pessoas forem imunes a esse vírus, eles curam todos. A doença deixa de existir. A imunidade é uma transformação de É cada uma um, transformação né? de cada um, mas que reflete no coletivo. Entende? Nossa, que você está falando é uma coisa muito profunda. Não existe ausência de doença. Na verdade, porque essa coisa essa coisa da doença, né? Assim, eu falei, cara, eu não queria, eu acho que a gente tem que olhar para a doença, óbvio, porque de fato estamos doentes.
Mas estamos doentes, porque doença é quando a gente não está integrado. Isso. Sempre é separação. Doença é separação. Nessa minha investigação, né? Então, assim, só para ficar com uma ideia, uma investigadora de saúde faz isso, ela fica descobrindo isso e formas de disponibilizar isso para as pessoas, para que elas possam colocar isso na vida delas e no cotidiano delas, e na empresa dela, e na escola dela. Você imagina quando todo mundo, de fato, ser trazer para os seus âmbitos, para os seus universos, a educação para a saúde. O mundo vai ser muito melhor. Não, nossa, muito melhor. E, e você está falando uma coisa tão importante que, por Oi, exemplo, filha. É. quando eu falo na palestra assim, vocês têm plano de saúde? Que eu já estava ligada nessa questão da saúde. E aí as Uhum. pessoas falam, ai, plano de saúde é muito caro, nossa. Ou tem gente que fala assim, eu não tenho plano de saúde, coitada de mim. Ou tem gente que fala assim, ai, meu plano de saúde, graças a Deus, é um plano de saúde bom. Eu falei, não, vocês estão falando disso que vocês estão querendo me dizer sobre o plano de doença de vocês, né? Eu perguntei se vocês têm plano de saúde. O que você É. faz para se manter saudável? Isso que eu queria saber. Aí Então, vamos. ninguém tem resposta. Fica aquele silêncio, porque ninguém nunca pensou nisso. Não, a gente não tem a cultura da educação para a saúde. Essa, eu acho assim, a ideia que está por trás da Olha, plano de saúde é essa. Como é que a gente traz, institui, como é que é? Institui essa palavra, uma coisa nova, que seria uma cultura voltada para a saúde, uma educação para a saúde, onde a palavra saúde ela não esteja necessariamente a exames anuais, vou no médico uma vez por ano. Olha, eu até como orgânico, faço até uma atividade. Isso tudo é parte da saúde, mas não é tudo. Por quê? Porque saúde é integração. Tem a ver com a palavra integralidade. Olha que interessante isso. Eu fiquei esses dias me pensando sobre isso. Quando uma pessoa se sente íntegra, uma pessoa saudável é uma pessoa que se sente íntegra. Ela reconhece o seu próprio valor, o outro reconhece, ela vê o que vem de fora, o reconhecimento do seu poder, da sua integridade humana. O ser humano, ele nasce saudável, salvo em algumas situações que nós não vamos tratar aqui, porque abarca outras vertentes que a gente tem que considerar. Tá? Mas vamos colocar no lugar comum, no lugar da grande maioria. O ser humano nasce, ele é em si saudável, ele tem dentro dele um núcleo a saudável, saúde. um Uhum. núcleo integrado. Uma pessoa integrada é uma pessoa íntegra consigo próprio e com o outro. Uma pessoa integrada é uma pessoa que não se separou, time. Ela se considera parte do todo. Ela é coerente. E aí, assim, então, aí a gente vai chegar e aí a gente vai chegar nesse troço do sentido da coerência, que é o que eu também estou batendo muito, ajudando as pessoas a fortalecer o seu sentido de coerência. Então, a primeira bate-papo comigo, quando a pessoa vem, eu quero fazer um trabalho com você, vamos fazer um trabalho, é um trabalho reflexivo e juntos nós vamos tirar você desse lugar e colocar no outro. Né? Um lugar, porque quando a gente transforma a mentalidade de uma pessoa, essa pessoa está em. Olha o quanto ela tem de contatos e o quanto ela também vai transformar. A gente está vendo agora pelo vírus aí. Né? É. Gente, esse vírus, assim, eu queria falar um pouco desse momento do coronavírus, gente. Porque não Fala, dá. fala, fala. Porque olha que interessante. Eu demorei para falar de coronavírus e ele ainda eu fico olhando para ele, para aquela carinha dele, com aquelas coisinhas assim para fora. Eu fico olhando, esse cara veio me ensinar alguma coisa para gente. Sempre uma pandemia, né? Uma doença no nível do indivíduo vem ensinar algo e vem mostrar que o caminho está errado e que a gente precisa mediar, né? Remediar, mediar e medicar. Medicar, remediar e meditar. E uma doença social, né, que é da comunidade como um todo, tem a mesma mensagem, só que ela vem mostrar algo que uma sociedade está fazendo errado.
né? E é muito interessante, porque o vírus, o que que ele faz como efeito? O que que ele causa, né, quando a pessoa é contaminada? Ele inflama o pulmão. Ele inflama todo esse sistema rítmico aqui. Esse aqui é o grande problema, né, do vírus. Por isso ele não é só uma gripezinha, né? E aí, quando a gente olha para pulmão, poxa, pulmão é o nosso órgão que nos possibilita respirar. Ele é o órgão que nos coloca em relação com o que está fora. Agora não, né, gente? Porque eu tô aqui falando com vocês e vocês não estão inspirando o que está saindo de dentro de mim. Porque o ar que está saindo tá por aqui, ó. Quem está inspirando são meus gatinhos, quem está aqui comigo. Vocês não. Mas no lugar comum, né? Na vida comum, o pulmão, se a gente vai para uma sala de reunião, aquele ar que estava dentro daquela pessoa agora está em mim, né? Ele soltou e eu peguei, e aí eu soltei, a outra pegou. Então, ele é um órgão que mostra o quanto nós estamos relacionados. O quanto Interligados. interligados, o quanto que está dentro de você me afeta. E aí, ele também tem uma outra qualidade que a gente tem que olhar, que ele tem uma representação com a Terra, né? Quando a gente descuida da Terra, como a gente está descuidando, o ar que está nela é um ar doente. Então, faz com que esses pulmões que estão aí adoecidos e cada vez mais doentes, vem mostrar o quanto esse território está doente, esse território está ferido, esse território está machucado. E está machucado porque a gente está acabando com o ar que a gente respira. Com os nossos modelos como é que é? De industrialização, essa coisa aí, não sei nem o nome disso. Com esses modelos, esse modelo de vida insustentável, né? Você fala disso muito. E aí, outra coisa também, importante da gente refletir. A gente troca ar também com os animais, quer queira, quer não. Só que os animais hoje, na nossa cultura materialista, gritam de dor. Onde estão aí as vacas, as galinhas, os animais sacrificados, olha, me emociona. Gritam de dor. E o grito, assim como a fala, assim como o canto, por isso que eu estou cantando no meu Instagram, ele cria. O verbo cria algo. Quando eu coloco pela minha voz, pela minha boca, algo para fora, aquilo entra no outro. Quer o outro queira, quer o outro não queira. Toda a dor do ser humano, tudo que sai em forma de canto, em forma de poesia, em forma de grito, em forma de pedido de socorro, entra em todos nós. Então, uma doença que vem aí inflamar, primeiro vem mostrar que o nosso pulmão está debilitado. Por tudo isso que nós estamos ingerindo para dentro no ar que respiramos, sem nos darmos conta, né? Gritos de pessoas sofrendo, gritos de pessoas com fome, gritos de animais sendo maltratados. Olha, gritos da natureza sendo destruída. A gente está inspirando muita coisa, o nosso pulmão está bem machucado. Então é natural que um vírus cause esse estrago no pulmão, mas ele também vem inflamar esse pulmão, como eu falei. E quando a gente tem uma inflamação no corpo, é porque aquele órgão está muito frio. Vocês já entraram numa sala de ar-condicionado muito fria e tiveram dor de garganta? É o teu corpo falando, eu não quero esse frio, eu vou esquentar. Porque o corpo, gente, a gente precisa de calor para sobreviver. Calor físico, calor anímico, calor na alma, calor do espírito, que é entusiasmo. Viver entusiasmado com algo. Isso tudo é saúde, isso tudo é investigação de saúde. Como é que eu ajudo as pessoas na manutenção da saúde? Eu não vou dar medicamento para elas, elas vão no médico para dar medicamento, apesar de ser farmacêutica. Mas eu vou mediar e meditar com elas. Para que a gente possa transformar esse quadro. E aí, então a gente tem que começar a entender esses conceitos novos e começar a entender essa saúde nova.
começar a trabalhar um outro aspecto muito importante. Eu quero terminar o negócio da integração. Me deixa perder, não, Tieme, que eu viajo, vou. Ó, eu sempre fui uma criança com muita imaginação. Então, eu Estamos fico. apaixonadas por você, Sabe o que todos nós acontece? aqui. Ah, eu agradeço. Sabe o que acontece? Eu crio muito, eu fico imaginando, eu crio imagens. Eu fui lá para os bichinhos sofrendo, já me emocionei, daqui a pouco eu tô chorando aqui. E eu crio essas imagens e a gente tem que começar a trabalhar com esse campo das imagens. Eu estou estudando agora a bioquímica da saúde e esse aspecto da criação de imagens positivas é, é de um poder para a manutenção da saúde, gente. Vocês estão onde vocês estiverem aí na casa de vocês, pensem no mar. Vocês vão perceber no corpo de vocês. Pensem, imagem, cria a imagem de um mar lindo, calmo, aquela cor, aquele azul, aquele verde, o mar que você quiser. Fica um tempo com essa imagem, ela muda o seu estado. Olha o nosso poder de criar imagens e criar imagens salutares. Gente, a saúde tem a ver com sorte? Tem. Por quê? Eu posso nascer numa família que me deu a melhor alimentação na infância, que me deu afeto, né? Que me deu um bom alimento, um bom afeto, uma boa educação, que tem recursos financeiros. E aí eu tenho uma saúde que eu herdei. Eu posso nascer numa família que não tem doenças pré-existentes. Mas eu posso nascer numa família que tem tudo quanto é doença pré-existente. Diabetes, hipertensão, câncer, tem tudo. Uma corrente do pai, outra corrente da mãe. Né? E aí, poxa, que sorte a sua, que azar o seu, né? Tá fadada a ser doente? Não? Não. Aquela história que está Porque hereditário. Então, tem o aspecto. A gente tem que sempre considerar. Isso existe. O aspecto hereditário, que bom, graças a Deus. Por tua questão de, sei lá, merecimento ou não, não vamos entrar nesse mérito, mas enfim, foi a escolha que você fez. O outro teve outra escolha, tem outros desafios. Vamos ajudar os dois, né? Enfim, querendo ou não, os aspectos herdados são funcionais, são positivos para a manutenção da saúde. Mas existe também os aspectos que na salutogênese, que é aí que eu bato e que eu trabalho com as pessoas, os aspectos atributivos. Aqueles que Vamos eu em anotar. liberdade, aqueles que eu em liberdade busco desenvolver. Sabe quais são? Eu tomei nota aqui de todos. Peraí, Eu estou anotando aqui, ó. peraí. Aspectos Eu quero falar atributivos. da árvore do conhecimento, não me deixe esquecer, mas antes eu vou falar dos fatores, perdão, aquisitivos. Atributivos são aqueles que me deram, né? Que aí os atributivos são hereditariedade favorável, bom nível nutricional na infância, bom nível Aquilo que socioeconômico, você falou. afeto, essas coisas. E boa integração familiar, tudo isso. Isso aí a gente recebeu, né? E uma boa relação com o meio ambiente, né? Tem gente que viveu a vida no asfalto, tem gente que viveu num lugar com natureza, pode ir pra praia. Isso tudo é saúde, gente, né? A gente tá aqui para falar de saúde. E os tais dos fatores aquisitivos? Aqueles que são obtidos com o esforço do indivíduo, da individualidade. Aquela individualidade que quando era criança me chamava atenção, lembra quando a gente vê aquele eu, aquela pessoa que você fala, que todo mundo, a criança quando vê uma pessoa assim, podem reparar, ela fica assim, ó. É que ela não tem visto mais, né, gente? Porque entre nós como adultos, estamos lascados, né? Porque a gente tem que transformar muita coisa. Mas quando uma criança vê um adulto coerente, um adulto que se transforma, ela fica assim diante do adulto. Eu lembro quando a criança eu via um ou outro, eu ficava babando. Até a gente se apaixona, né? A criança se apaixona. E aí, então o que é os fatores aquisitivos? Aqueles que nós somos capazes de desenvolver, que são, sim, mantenedores da saúde, fortalecedores do nosso núcleo saudável. São, primeira coisa, um coerente projeto de vida. Coerente projeto de vida. Vamos partir do princípio que um projeto de vida coerente não pode lesar o outro. Se a gente está falando que saúde é integração, né? Que eu adoeço quando eu me desintegro do todo, e o todo sou eu mesmo, o que está acima de mim, né? Porque eu tô aqui nesse negócio redondo, não sei você, Tieme, mas tem um negócio em cima da minha cabeça que se chama céu, tem uma coisa embaixo dos meus pés que se chama terra,
Tem pessoas do meu lado, agora menos em época de corona, mas uma hora a gente vai ter que ir para o encontro. A gente vai ter que ir para o encontro uma hora, né? E tem eu mesmo, né? Uxi, mas essa parte vai complicar. Aí se a gente se desintegra de uma dessas partes, aí a gente adoece, tá? Fica a Então, dica, né? então, um projeto coerente de vida tem que abarcar tudo isso. Ele é coerente para mim, ele é coerente para esse meu entorno, ele é coerente para o que está acima de mim, ele é coerente para o que está abaixo de mim, que é a terra, o chão que eu piso e os animais que dela fazem parte. Isso é um projeto, é um coerente projeto de vida. É isso que eu quero, eu ajudo as pessoas. Vamos montar o seu projeto de vida. Vamos olhar, eu faço a pesquisa espiritual criativa com as pessoas para a gente. Vamos encontrar o que a vida te deu, porque no que a vida te deu, seja ela boa ou ruim, desafio ou vantagem, lá está o que você tem que realizar no mundo. Lá estão as ferramentas. Assim como eu comecei a falar das minhas labutas, com a minha profissão, das minhas labutas, eu não contei da minha infância. No meu livro eu vou falar com a minha infância, o que eu queria na minha infância. Tá tudo lá, gente. O que eu ganhei, o que eu não ganhei, me trouxeram aqui hoje. O que me deram e o que não me deram. Me trouxeram aqui hoje. Então, tudo isso tem que ser amado e tem que ser contemplado. E aí eu ajudo a pessoa a olhar para essa história e encontrar ali o fio condutor. Encontrar ali quem é o fio condutor aqui. Onde essa história quer te levar, menina? Menino. Que quer te levar para um coerente projeto de vida. Porque Ai, uma que pessoa coisa com um linda. projeto coerente de vida é uma pessoa que contempla todas essas partes, né, associadas a nós, o outro, a gente mesmo, o céu, a terra e tudo que disso faz parte. É uma pessoa saudável, gente. É uma pessoa saudável. Você vê, ela é vital, ela é saudável, ela tem disposição, ela é artística, ela cria. Ela tem dor? Tem. Ela sofre? Sofre. Ela vai morrer? Vai. Mas a vida é outra qualidade. E ela deixa isso como legado no mundo. Olha, imagina a gente tendo isso, um monte de eus assim, saudáveis, nesse sentido que eu estou dizendo, o mundo vai ser outro. Não vai precisar corona nenhum. Olha, se a gente não aprender agora com o corona, vai vir outro pior, tá? É melhor aprender agora, né? Se a gente não aprender agora, vai vir outro pior. Mas vamos voltar para os fatores aquisitivos. Então, aí o segundo, tem aqui uma coisa, boa situação sociocultural individual, social e cultural. Uma boa situação. Aí você vai falar, ah, Luciana, uma boa situação cultural. Como é que aquela pessoa que nasceu num lugar que não tem nada vai ter uma boa situação sociocultural individual? Você acha que é possível, Tim? Ou vamos considerar o mundo hoje, hein? Que essa lutogênese chega agora. Ela não chegou há 100 anos atrás, quando não tinha internet ou quando não tinha bibliotecas. Ela chegou agora. Então, a pessoa, o que ela vai ver na internet? Vai fortalecer a boa situação dela sociocultural e individual ou vai enfraquecer? Isso está no âmbito da liberdade. Ela que A pessoa escolhe. num lugar que não tem internet. Gente, hoje em dia, os impulsos sociais chegam. Tem gente que leva livros. A cultura pode chegar a todos os lugares. Agora, o indivíduo procurar essa cultura, e é isso que um caminho de educação para a saúde tem que fazer acontecer. Porque esses caras estão falando, e dentro da minha investigação salutogênica, faz muito sentido. Faz Nossa, muito sentido. faz. A gente desenvolver isso como habilidade nas crianças, como E, habilidade em todas as áreas sociais, as áreas sociais aí, né? Fala, Tim. não, e apresentar isso para o mundo. Eu estou aqui feliz, mas o nosso tempo já está acabando. Ó, eu estou escutando. Bom, Ah, eu estou escutando aqui o sociocultural, eco. não, individual. Vamos terminar. Boa interação afetiva interpessoal, que é amar e ser amado. E eu não estou dizendo ser amado só, eu estou falando amar e ser amado. Ser amado, você pode até ter sorte ou não, mas amar está no âmbito da liberdade. Tudo que é salutogênico, tudo que é mantenedor da saúde, está no âmbito da liberdade do indivíduo. Boa interação afetiva interpessoal, né? Eu falei amar e ser amado. Autocultivo amplo em termos estéticos, filosóficos e espirituais.
autocultivo. A gente pode olhar uma coisa que tem a noção do belo e uma coisa que não tem. Olhem e percebam em vocês o reflexo disso. Olhem, façam um exercício. Peguem uma obra de arte, coloquem aí no computador e depois pegam uma imagem bem ruim dessas aí caóticas que tem aí. E percebam no seu corpo o que vai acontecer. Um engajamento ideológico e nobre e uma meta individual. Então, para finalizar isso, eu quero deixar o seguinte. Nós estamos muito preocupados em sobreviver ao Covid. Nós estamos todos em casa porque nós queremos sobreviver, não é verdade? Eu também quero sobreviver. Só que o verdadeiro sobrevivente é aquele que reflete sobre a vida. Então vamos refletir sobre o que está acontecendo agora. Porque é uma grande oportunidade a gente estruturar e criar, nos lugares que cada um está, um caminho promotor de saúde. É isso que faz a investigadora da saúde. Encontra caminhos promotores de saúde. Práticas, técnicas, conceitos, ideias. E não pode esquecer do humor. Por isso que no seu Instagram eu percebi, você tá cantando. Primeiro que você tá aparecendo você mais. O Instagram dela é @bem-ser-saúde. Bem-ser, saúde. Saúde além do bem-estar. Pode falar. Bem-ser-saúde. Você tá cantando mais, você tá cantando, tá alegrando. Eu acompanho o seu Instagram e eu vejo você sempre alegre, você sempre trazendo coisas boas. E aí é isso, porque o mundo tá precisando. E você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que é o que sai. Tá saindo muito grito, muita lamúria, muito choro. E a gente precisa ecoar coisas boas, falar coisas boas, sorrir, gargalhar, cantar. A gente tem que curar, fortalecer o pulmão das pessoas. Uma forma da gente fortalecer é a gente emanar para fora coisas positivas, coisas boas, coisas saudáveis. O canto, a poesia, a arte. A poesia, o belo. Vamos inspirar isso. Quer dizer, olha agora que triste, gente. Esse doente tem que ficar afastado de todo mundo. Olha como é triste. Ele tem um enfrentamento dele com ele mesmo. Olha, nós estamos passando por uma situação que vale a pena a gente olhar. Eu sou Luciana Fernandes. Coisa linda, coisa linda. Gente, deixa eu falar aqui. Estão falando que tem que ter parte 2, parte 3, porque esse assunto vai para... Ainda bem que você está aí com o site Bem Ser Saúde, com o Instagram. Essa live vai para o meu YouTube hoje mesmo, tá? Então, o episódio 21, ela é uma investigadora de saúde, Luciana Fernandes. E agradecer, porque assim, você está com muito... Eu sei que você está com uma agenda lotada, está com o trabalho, além de você continuar trabalhando lá, fazendo as suas pesquisas, está com a agenda lotada de lives e você concedeu isso. E para quem não sabe, eu tenho uma entrevista que eu fiz com ela, que eu fiz esse ano, em janeiro a gente se encontrou e eu fiz uma entrevista com ela, eu vou postar também, eu vou subir ela, já está no meu YouTube, mas eu vou colocar nas redes sociais, que a gente continua falando sobre salutogênese, ela falou outras coisas. Foi muito interessante a entrevista que eu fiz com ela. Eu levei ela para a Coreia. Não foi? Foi para a Coreia, foi bem legal. E aí, agradecer a atenção de vocês, dizer que amanhã a gente tem mais um encontro maravilhoso. E o objetivo é esse mesmo, essa investigação. E hoje eu aprendi tanto, tanto. Gratidão. E aí, posso só falar mais uma coisa? Para a gente não esquecer? Quando a gente foi expulso do paraíso, lembra lá atrás, quando começa esse negócio da origem? Eu gosto de ir para a origem. Nós comemos da árvore do conhecimento. Lembra, não foi? Por isso que a gente foi expulso do paraíso? Só que do lado da árvore do conhecimento tinha uma árvore que chamava árvore da vida. Nós não comemos ela. E agora é a hora da gente começar a comer um pouquinho da árvore dessa vida, para ver se a gente começa de fato a compreender a vida. Porque a gente só comendo conhecimento, a gente acha que sabe muito, sabe nada. A gente precisa aprender com a vida. Eu acho que maravilhoso. É isso, né? Obrigada, viu? Beijo para vocês. Até amanhã às 14h. Amanhã eu vou entrar para te ver, Tchê, você é linda. Tchau, obrigada pela oportunidade.